Pronunciamento da Camilinha. Eu não tô trazendo cada passo dessa situação. Tem muitos amigos meus, inclusive, que estão fazendo isso, caso vocês queiram ir lá assistir. Eu quero saber tudo que tá acontecendo sobre o Ítalo Santos. Quero ver todos os centímetros que tá acontecendo. Eu não vou trazer todos. Porém, quando eu me deparei com o pronunciamento da Camilinha, eu falei, dá pra tirar uma reflexão legal daqui. Dá pra gente falar sobre uma atualização breve e um resumo do que tá acontecendo. O Ítalo Santos deu indícios que ia ser solto, porém não foi. Agora ele tá indo atrás do habeas corpus pra ver se vai aguardar em liberdade o julgamento ou não. Porém, pelo que tudo indica, a situação não é muito positiva para ele. E parece que ele vai continuar na cadeia mesmo. Esse pronunciamento, ele foi postado em vários lugares diferentes. Primeiro tentaram postar no Instagram, bloqueado. Tentaram postar no TikTok, bloqueado. O único lugar que esse vídeo não caiu foi no perfil da mãe da Camilinha, que é essa aqui, @eufrancesca. Todos os comentários fechados, olha que coincidência. E ela vive, viu, gente? Minha vida, vida destaques, minha vida. Se ela fosse um animal, seria um gato. Oi, meu nome é Camila Maria Silva Félix, conhecida como Camilinha Santos, e eu vim aqui falar pra vocês toda a verdade. Primeira coisa a se analisar é toda a semiótica. Camiseta rosa, ursinho. Ela, agora, pela primeira vez em anos, aparece de forma infantil. Muitos internautas, inclusive... Ai, eu achei tão chiquérrimo falar internauta. Pela etimologia mesmo da palavra, que vem do latim, né? Que lindo isso, repete essa palavra. Religião. Compararam com essa foto daqui da Suzane von Richthofen no Fantástico, quando ela foi dar uma entrevista e ela apareceu assim, com o cabelo preso, com presilhinhas, uma blusinha rosa, franjinha, tudo pra transparecer uma semiótica de inocência. Óbvio que são situações bem diferentes, até porque nesse caso a Camilinha é a vítima disso tudo, de anos e anos e anos e anos sendo alienada e crescendo com uma pessoa que não tinha escrúpulos na hora de literalmente vender a imagem dela. Atualmente o Ítalo Santos está sendo investigado, além de tráfico humano, por supostamente, isso a gente não consegue comprovar de fato, mas existem indícios de que ele vendia vídeos desses menores de idade pra Europa. Toda a verdade. Eu vim da cidade de Cajazeiras, Paraíba, tá? É o interior. Sou filha única, vim de uma família muito humilde, onde minha mãe era doméstica, trabalhava em casa de pessoas pra poder... Ai, gente, eu sou tão inocente, olha que coquete. Olha que... Ai, muito meiga minha tacinha. Ai, eu sou apenas um menino inocente vindo do interior de Anápolis, de Goiás. Só esqueceu o fato de que alguém deixou você fazer tatuagem sendo menor de idade, né? Tive um pai... Um pai não, né? Tive um genitor agressivo na minha infância, que batia na minha mãe, batia em mim. Quando chegava bêbado em casa, colocavam a cabeça da minha mãe. E assim, eu sinto muito por você ter passado por isso, Camilinha, mas isso é só mais um indício de como não era pra você estar nesse ambiente. Pessoas que passaram por situações de abuso, pessoas que passaram por situações, principalmente dentro de casa, onde os pais eram dessa forma, muitas vezes acabam sendo usados e colocados em situações de risco por não terem um parâmetro social familiar correto. E aí, quando você passa por essas situações e você não tem um exemplo do que é um lar saudável, do que é um ambiente de fato acolhedor, o que é uma família funcional, você acaba se submetendo a essas situações. Ou melhor, você não se submeteu porque você não responde por você mesma ainda até os 18 anos. A sua mãe te submeteu a isso. Era pra ela ter olhado essa situação e ver, será que é o melhor ambiente pra minha filha crescer em frente às câmeras, sendo objetificada? Eu, pra poder impedir isso, para ter minha mãe aqui hoje, eu tenho que entrar na frente de tudo isso. Já vi minha mãe levando cuspida na cara dele. E hoje ele vim aqui na internet falar que não apoiava nada, eu não era para ter seguido a minha carreira, que não era para ter seguido o meu sonho, sendo que só quem passa é quem sabe. Na minha infância eu me machucava, tomava remédio, eu tinha crise, eu era acompanhada por psicólogo e nada disso resolvia, até que eu conheci Ítalo, dançando na Praça do Leblon. E como ele já falou em várias entrevistas que eu fui o refúgio dele, ele foi o meu refúgio.
Ele me apresentou Deus, ele falou que eu não precisava me machucar mais, que eu tinha ele, eu tinha um amor de pai. Não tô invalidando de fato o que ela sentiu, muito pelo contrário, eu acho que são questões muito importantes, a gente tem que falar sobre saúde mental sim. Porém, esse vídeo, você vai reparar que é uma completa fórmula de bolo. Quando você tá desesperado, principalmente falando de uma situação de crise de relações públicas e crimes, igual a gente tá se deparando agora, as pessoas tomam medidas desesperadas. E eu não tô falando que é o caso, mas muitas das vezes as pessoas apelam pra questões onde é inquestionável. E existem pontos que geram empatia instantânea. Falar de Deus, falar que você já passou por depressão, falar que você passou por um lar abusivo. Isso faz com que as pessoas tenham empatia, não só por ela, mas pelo Ítalo também. E por mais que esse pronunciamento seja sobre a Camilinha, você consegue entender que ela fala muito mais sobre ele do que sobre ela. E até quando ela fala sobre ela mesma, sobre as situações que ela viveu, é pra gerar empatia pra que as pessoas pensem sobre o Ítalo. Então assim, eu passei por isso. E no final ele me salvou. Eu vivi tal e tal coisa na minha casa pra que ele pudesse me ajudar. A narrativa, ela é toda construída aqui na base pra que quando chega ali no topo, você pense, putz, o Ítalo Santos era uma pessoa boa. Entende? E não é por acaso que o Ítalo, a Camilinha e essa turma toda, elas falam de Deus constantemente. Porque você apela pra fé das pessoas. Você pensa, tá, essa pessoa tá falando de Deus, eu acredito em Deus também. Como que eu posso questionar uma pessoa que também acredita em Deus? Ela deve estar falando a verdade, já que Deus é bom, puro e maravilhoso. A Camilinha, que vocês conhecem, ela tem um passado por trás, ela tem uma história por trás, ela tem sentimento por trás. Eu ver tudo isso que tá acontecendo, todo mundo só querer julgar e não querer saber o real e o motivo da história. O motivo pelo qual o Ítalo fez isso ou aquilo não importa. O que importa era se tava ou não dentro da lei. Se tiver dentro da lei, tranquilo. E se o Ítalo pensa e tem tanta certeza de que ele é inocente, por que ele tava fugindo da justiça, gente? Ítalo Santos e marido estavam em rota de fuga do Brasil. Quem é inocente vai mesmo pra fora do país? Será? A informação que tínhamos é que eles estavam em rota de fuga do Brasil. Não sabemos quais são os países que iriam, mas pode ser que fugisse por Foz do Iguaçu ou pelo sul do país mesmo, disse. Conheci Ítalo na mesma cidade que eu nasci, em Cajazeiras, Paraíba. Tinha uns 9 anos, 8 anos, por aí. E daí todo mundo sabe quem é meu seguidor antigo, meus FC, com certeza vai saber. Tem vídeos também antigos. Eu ia pra aula dele, dançava na aula dele e até então ele me chamou para gravar vídeos dançando. E desde então foi o meu refúgio de toda aquela situação que eu passava na minha infância. Conheci amor com Ítalo, carinho, presença de um pai, né? Real. Me ajudava em todas as coisas que eu precisava. Engraçado, porque se ele era seu pai, por que você engravidou do irmão dele? Gente, que família estranha essa, né? Que pai é esse que faz a filha conviver num ambiente com bebida, deixa a filha fazer tatuagem, incentiva a filha a fazer procedimento estético antes dos 18 anos, botar silicone? É a família mais disfuncional que existe, gente. No momento que eu mais precisei dele, ele também estava comigo. Hoje, ver tudo isso acontecendo com ele me machuca muito. Me machuca muito porque eu tenho um sentimento por ele. Eu sei da verdade dele, entendeu? Eu sei o que ele foi pra mim, o que ele é pra mim. É claro que machuca, porque ele sendo preso, não vai dar pra divulgar jogo de azar e rifa nos stories e você vai perder o que você ganhava com ele. É claro que machuca. Mas também machuca porque você foi, infelizmente, manipulada durante todos esses anos. Sua imagem foi extremamente explorada. Infelizmente, Camilinha, você foi levada ao ridículo pra que ele conseguisse fazer dinheiro em cima disso. Você foi colocada em situações vexatórias, você teve sua imagem explorada até quando você tava tendo um momento terrível, onde você passou por um aborto espontâneo. Ele tava com a câmera na sua cara, não respeitou nem esse momento. E pode parecer que é normal, porque você cresceu literalmente fazendo isso. Só que qualquer pessoa que tem uma noção de mundo um pouco maior e estuda sobre isso, entende que isso mexe com a química do cérebro. E não era pra ter uma câmera na sua cara enquanto estava acontecendo. Não era pra você ser filmada depois que você acordasse da anestesia, depois de ter colocado um silicone. Mesmo tendo 16 anos na época. Não era. Você acha que isso é ok
porque a sua cabeça foi condicionada a pensar assim. Outra pessoa falou pra você que isso era normal. Você acredita nessa verdade, você acredita nessa versão da história porque alguém te disse que isso é verdade. E não porque você tomou essa decisão. Que nem você disse, você tá desde os 8 anos com essa pessoa. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 9 anos que você tá ouvindo a mesma coisa da mesma pessoa. Onde ninguém nunca discordou de você. Ai, eu quero fazer tatuagem. Faz. Ai, eu quero botar silicone. Bota. Ai, eu quero beber. Bebe. Isso não é papel de um adulto. Por mais que não seja o fim do mundo você fazer uma tatuagem, por mais que não seja o fim do mundo você colocar uma prótese de silicone, é a função de um adulto responsável falar e te instruir que nem tudo que é possível lhe convém. Que tem coisas que por mais que você possa fazer, não é o momento. Essa é a função de um adulto. E foi algo que o Ítalo nunca fez pra você. Ele podia ser um irmão. Claro, estaria com você nos momentos difíceis e tudo mais, mas não era um pai. Nunca foi. Um pai de verdade não deixa um pai de verdade não deixa, não incentiva a própria filha a fazer o que ele deixava você fazer. Não expunha você às situações que ele te expunha. Não sexualizava o seu corpo para vender show. Essa não é a função de um pai. Parei de tomar remédio, comecei a dançar com ele, até porque ele falou que via um brilho em mim, como ninguém via. Também, quando eu era pequena, eu sofria bullying na escola. Então, minha gente, o que vocês vê hoje, a Camila Maria por dentro, ela tem uma casca muito grande. Ver hoje o que tá acontecendo com ele me machuca muito. Porque eu sei o que ele é pra mim. Eu sei o que ele é. Sei da verdade dele. Ele não faz nada disso que estão falando. Que explora criança, que ele dava bebida pra criança. Ele não faz nada disso. Nada disso ele faz. A única coisa que ele faz é dar amor e carinho e ajudar as pessoas. Com certeza. Antes que perguntem da minha mãe ela é uma batalhadora, ela é uma guerreira, eu não sei de onde. Eu acho que toda essa força que eu tenho hoje, eu acho que eu tirei dela, eu acho que eu puxei a ela. Ela vendeu a casa lá em Cajazeiras, saiu do trabalho pra poder viver o meu sonho, o sonho da filha dela. O meu genitor falava, ela não vai dar em nada, ela não vai ter nada, você tá indo seguir o sonho dela, ela não vai dar em nada isso aí, e não sei o que, e só me criticava. E hoje eu tá podendo calar a boca dele com tudo isso aqui, que eu consegui junto com o Ítalo, porque se não fosse Ítalo que tivesse acreditado no meu sonho, e minha mãe, eu não teria nada disso aqui. Camilinha hoje não seria nada sem Ítalo. Ter dado uma casa desse tamanho pra minha mãe junto com ele, ter dado o próprio quarto da minha mãe, ter um quarto pra mim, ter minhas coisinhas assim, minhas coisas de skincare, minhas maquiagens, ter minhas roupinhas, ter tudo que eu queria assim quando era criança, é muito bom. Além disso tudo que a gente construiu junto, a gente construiu uma família, a família troncha que ele fala, né? Hoje então eu tô com a camisa dele, com o cheiro dele. Só dormo com essa camisa pra me lembrar dele, dos momentos bons e esquecer esse momento ruim que tá passando. Eu consegui estudar na escola boa, consegui estar numa escola boa, tirar notas altas, pra já pararem de falar de mim. Esse momento aqui. Gente, se preparem, porque algum gay, com certeza, desempregado, tava sem mais o que fazer, ele decidiu que ele ia retrucar todas as salas da Camilinha desse momento em específico. Consegui estar numa escola boa, tirar notas altas. Sério que, ó, zerou o game. Gente. Camila, zerou o game pra mim. Passei no segundo, no primeiro bimestre. E a recuperação de hoje é a prova que nós vamos fazer a final. Mesmo nós tirando 10, nós vamos pra final do mesmo jeito, entendeu? Que vida é essa? Que as duas. Pra já pararem de falar de mim. Não, como tirou 0, não pode nem competir no quadro essa semana. Eu sou muito dedicada no que eu faço, então... A gente é pessoas populares, a gente não é pessoas inteligentes, a gente é o popular da escola, entendeu? A gente nasceu pra ser popular na nossa cidade, a gente não nasceu pra ser inteligente. Quando eu quero uma coisa, eu consigo. Todo mundo apoia, só falta na escola pra ver, eu também apoio.
Então qual que é a verdade? Você quer entrar numa escola boa, estudar, ser uma menininha simples? Ou você quer faltar na escola e tirar 0? Porque o conteúdo que a gente tem não tá batendo com o que você fala, mulher. Pra mim, eu tenho minha vida ganha, que foi ter dado uma casa pra minha mãe, ter uma escola, só que hoje a escola eu não tô indo muito, não tô frequentando muito, porque eu tenho medo das coisas que possam acontecer. Falo com as minhas amigas da sala de aula, peço os trabalhos, as coisas pra me fazer. Quando isso tudo passar, eu vou voltar. Mas creio que eu tenho receio, eu tenho medo. Porque sexta-feira agora eu fui na escola e aconteceu uma coisa comigo que me deu gatilho. Que é falar, o menino fez assim, chegou em mim e fez assim: pelo menos eu não tenho uma vida de aliciador de menor. Aí eu só escutei, baixei a cabeça e vim pra casa. As pessoas também perdem um pouco a mão, assim. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, de novo, ela não é o foco aqui. Ela é a vítima disso tudo. Acho que é importante a gente não perder a mão, sabe? Porque por mais que, né, a mãe dela sim tenha culpa, o Ítalo sim tem muita culpa, mas ela não. Ela é uma pessoa que passou por um lar abusivo, que enfrentou diversas situações que uma criança não deveria enfrentar, e principalmente uma pessoa cercada de adultos irresponsáveis que não fizeram o que deveriam fazer, que era proteger ela. Ítalo, por fora das câmeras, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa guardada, tem aquela casca dura para poder se defender das coisas que ele passou quando era criança. Ele também não tem uma infância legal. Deus uniu ele e nos uniu, né, para nos dar força um pro outro. E agora que ele não tá mais aqui, eu não sei de onde tirar força. Nossa, parece que ele morreu. Ele vai pegar 30 anos de cadeia, mas de resto tá de boa. Logo ele volta, tá? Daí sim, quando ele voltar, você já vai estar de maior, relaxa. Ninguém morreu aqui não, tá só sendo julgado. Peraí, não precisa comprar coroa de flores ainda não, calma. Peraí. Mas, como eu falei, eu vou lembrando dos momentos bons, então vai me dando uma esperançazinha. Não sei como ele tá lá, queria muito saber. Não sei como ele tá, não sei como ele se passa, não sei o que tá passando na cabeça dele. Mas eu só quero dizer que eu nunca vou soltar a mão dele. E dependendo da situação, Deus uniu a gente e só quem pode separar é ele. E ele não vai separar a gente, porque eu creio nisso. E eu creio que ele é um pai pra mim. E Deus não vai tirar esse amor de pai, não. Que eu vejo nele. E eu entendo vocês chegar aqui e julgar o livro pela capa. Eu não sei se é porque é homossexual, não sei se é porque ele é negro. Não é possível que ela apelou pras militâncias. Não. Claro que não. Ela apelou pras minorias. Gente, só assim, pra deixar claro, minoria também faz merda, tá? Gay também comete crime. Também dá pra ser preso sendo bicha, tá? Não é porque você faz parte de um recorte social que você tá acima da lei. Engraçado que não tinha preconceito quando ele tinha 40 milhões de seguidores e tava fazendo o que ele tava fazendo, né? Mas agora, gente, a homofobia, não acredito! E é claro que quando você faz parte de uma minoria, o julgamento é muito maior. Eu entendo, porque eu tenho minorias também. Mas a gente tem que entender que, por mais que o julgamento seja maior, tem vezes que a gente erra. No caso dele, não só foi um erro, foi um crime. Só quero dizer pra vocês uma coisa, que Ítalo também é vítima nessa história toda. São 10 anos. 10 anos, não é 10 meses não. É 10 anos. 10 anos. Se você reparar, em nenhum momento ela coloca os takes onde eles dois estão dançando com ela extremamente sexualizada. Os takes que ela coloca de dança sempre remetem a uma coisa inocente. Quando a gente para pra ver de fato qual era o conteúdo que eles dois produziam juntos, nunca era dessa forma. Ele filmando ela beijando outro menino não era desse jeito inocente. Isso aqui tá muito bem posicionado, porque quem não conhece a fundo, quem nunca parou pra ver de fato o conteúdo na íntegra, acredita que era isso daqui. Gente, dançar não é crime. Por que um homem de 40 anos é fã de uma criança dançando? Por quê? Ai,
Ai, por que será, né? Nossa, por que será que ele tá tão indignado com isso? Caramba! Nossa, vira até o Mickey Mouse falando disso. Junto, passando por crítica, passando por o meu genitor julgando eu e ele, aonde a gente chega sendo julgado é olhares em shopping, pessoas olhando assim do pés à cabeça, pessoas falando que não sabe, sem conhecer a história, julgando o livro pela capa. Eu entendo, mas sabe de uma coisa, Deus, O hino no fundo, repara. ele é justo, e quem me apresentou ele foi Ítalo. Deus, ele é justo, ele nunca falha. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio nisso. Ele parecendo o Zé Pilintra. Desculpa. Nada a ver, né? Ai, desculpa, não me aguentei. Foi mais forte que eu. E que tá igualzinho. Antes que perguntem da minha mãe ela é uma batalhadora, ela é uma guerreira, não sei de onde. Eu acho que toda essa força que eu tenho hoje, eu acho que eu tirei dela. Eu acho que eu puxei a ela. A mãe só vai pegar na sua mãe, fofa. Amo! Viu? Que mãe? Eu, quando sou mitomaníaca. Minha mãe é uma guerreira. É uma batalhadora. Que mãe? Mas é minha mãe. Assim, por que a menina não passa um tempo na casa da mãe biológica? Tá repreendido em nome de Jesus. Galera, repreender a mãe em nome de Jesus é porque ama muito, tá? Que vocês estão desatualizados nas gírias. Isso é coisa do Quai, assim, vem de um lugar mais profundo. Nem todo mundo tem acesso. Consegui estudar na escola boa, consegui estar na escola boa, tirar notas altas. A música do Chaves é maravilhosa, gente. Impecável. É um toque tão certeiro, assim, no vídeo. Nossa. Zero que, ó. Zerou o game. Camila, zerou o game pra mim. Eu sou muito dedicada no que eu faço, então quando eu quero uma coisa, eu consigo. Me dizer, qual bolsa você vai escolher? Esse aqui foi na loja da Prada. Era pra descer. Camila, pelo amor. Tem que se contentar com Camila, não tem. Quero ser preta agora. Que isso, menina? Ele não faz nada disso que estão falando. Que explora criança. Isso aqui, ele dava bebida pra criança. Gente, só o copinho na mão. Deve ser coca, né? Vermelho assim, deve ser guaraná. Zero, certeza. Ele não faz nada disso. Nada disso ele faz. A única coisa que ele faz é dar Vamos analisar o depoimento da Camilinha comigo? @Giabreu. Eu sou Giovana Abreu, sou psicóloga formada pela USP e hoje eu queria fazer uma análise psicológica e até um pouco neurocientífica com vocês do vídeo que a gente teve acesso hoje de depoimento da Camilinha, falando que ela não acha que houve nenhum tipo de exploração da parte do Ítalo Santos, que ela o vê como um pai, como um anjo que salvou a vida dela. Primeiro, a gente tem que sempre lembrar que a gente tá falando de uma menina de 17 anos, gente. O Sim. nosso cérebro, quando a gente tá adolescente, vocês devem lembrar, gente, a gente faz um monte de bobagem. Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, a parte do nosso cérebro responsável por planejamento, tomada de decisão, por pensar, eu devo ou não fazer isso é ou não uma coisa aceitável socialmente, responsável pela nossa inibição de comportamentos, ele tá em desenvolvimento, ele só se desenvolve completamente quando a gente tem 25 ou 26 anos. E eu tenho certeza que vocês também lembram muito bem o quanto esse é o período que a gente mais fica suscetível à aprovação dos outros. A gente tá tentando entender quem nós somos e o que a gente vale, se nós somos ou não amados, e isso na adolescência hoje fica muito ligada a bens materiais, ao quanto a gente tá usando as roupas certas, o quanto a gente tem as melhores A quantos likes o nosso vídeo tem, quantas visualizações tem a nossa foto, quantos seguidores a gente tem. Isso mexe com a cabeça. bens, o quanto a gente tá atualmente, né, com as redes sociais, sendo curtido, recebendo comentários e curtindo. Eu não tô tentando me colocar como centro das atenções, tá? Mas eu vou dar a minha vivência como exemplo. Eu lembro qual era exatamente a sensação de produzir conteúdo pra internet quando eu tinha a idade da Camilinha. Tipo, não tem muito tempo, mas pra mim tava ligado completamente ao meu
valor como ser humano. O começo foi muito difícil porque eu não tinha nada, não era ninguém gostava de mim, eu tive que trilhar meu caminho sozinho, nunca fiz uma grande collab, ou tive um grande amigo que me divulgou, nunca rolou isso. Ou sei lá, um grande viral, tipo assim, nossa, esse vídeo daqui viralizou muito e a gente vai começar a conhecer ele a partir disso aqui. Nunca teve necessariamente isso no começo da minha carreira. E pra mim, a sensação era muito clara. Se o meu vídeo tem visualizações, eu sou alguém. Se o meu vídeo não tem visualizações, eu não sou nada. Eu me sentia patético, eu me sentia triste, eu me sentia inútil, sabe? Se eu não sei fazer isso daqui que várias outras pessoas sabem fazer, com certeza eu valho menos que elas. Óbvio que são exemplos distintos, porque eu escolhi fazer conteúdo pra internet, por mais que eu fosse mais novo que a Camilinha na época, uma decisão que partiu de mim. Eu falei, eu vou produzir conteúdo pra internet. Não teve uma pessoa me empurrando desde muito pequeno e falando, vai fazer sim, vai, bora, anda, vai, faz, grava, dança. Não teve. E eu consigo ver claramente como isso mexeu com a minha cabeça. E como hoje em dia, muitas das vezes, eu preciso me policiar pra que eu não veja o mundo dessa forma. Principalmente estando inserido na bolha que eu tô, onde as pessoas não são seres humanos, as pessoas são o número de seguidores, a quantidade de visualizações que elas são. E é justamente nesse meio do caminho que a gente acaba se perdendo às vezes, né? A gente começa a tratar a credibilidade de alguém a partir de quantas pessoas acompanham ela. Então, muitas vezes eu já me peguei pensando, isso há um tempo atrás, no seguinte fato: ai, essa pessoa não deve estar mentindo. Olha quantas pessoas veem ela. Ela tem tantos seguidores. Como que ela faria uma coisa dessas? Não, essa pessoa tá falando a verdade. Ela tem tantos milhões de seguidores. Ela não faria uma coisa dessas. E eu vejo que esses pensamentos tortos pra caramba de medir se a pessoa é alguém ou não, se é uma pessoa boa ou não, a partir de quanto ela tem em números, foi formado justamente nessa época. Porque isso mexeu com a minha cabeça. Porque justamente nessa época, se eu tinha números, eu era alguém. Mas se eu não tinha, eu não era nada. E crescendo, e obviamente ficando maior de idade, eu entendi que o valor de uma pessoa vai muito além disso. E que na internet existem pessoas com intenções péssimas. Pessoas que não estão nem aí pra quem vai se afetar com aquilo, se alguém vai se prejudicar, se essa pessoa vai divulgar um jogo de azar que vai acabar com a vida dela, se ela vai ter que deixar alguém mal pra produzir o conteúdo dela, não interessa. Não importa. E tudo isso, todas essas questões começaram na minha cabeça justamente por produzir conteúdo muito cedo. E eu não via isso, porque não se fala sobre isso. Sobre como crescer em frente às câmeras mexe com a cabeça de uma criança e de adolescente. Então, ela teve uma adolescência, desse ponto de vista, pro cérebro dela, com certeza muito positiva, porque ela teve a visibilidade e o amor, né, que ela achava que ela precisava, tanto da internet como do próprio Ítalo. Então, sendo assim, mesmo que essa exposição publicamente tenha sido construída muito em cima da sexualização, o bônus é muito melhor, muito maior do que o ônus para essa menina, que tinha uma vida muito difícil, uma realidade social de pobreza, de desafios, né? E que mesmo que ela tenha ascendido num cenário de possível exploração, ela não vai reconhecer isso, porque gravar vídeos com dancinhas ou expor a sua vida privada, ela cresceu achando que isso ali era normal, né? E teve vários lados positivos para ela. Então ela melhorou financeiramente, conseguiu comprar uma casa para a mãe. Ela não vai conseguir ver o quanto aquilo ali também pode ter tido um lado de exploração. Por isso que quando há uso na infância ou adolescência, muitas vezes esse indivíduo não vai conseguir reconhecer o lado ruim, justamente porque houve vários pontos positivos, né, que esse abusador trouxe para a vida dela. Então, nesse caso da Camilinha, ela também relata no depoimento que ela vivia uma infância de muitos problemas psíquicos, justamente por ter um pai que aparentemente cometia violência doméstica contra a mãe, que também já chegou a bater nela, de acordo com a mesma. Então ela também teria sido tirada e salva de uma infância com um pai violento. Então, se ela saiu de uma infância com traumas tão grandes e depois, naturalmente, começou a brincar fazendo dancinha, se divertir expondo a sua vida pessoal, ela vai ver aquilo ali como brincadeira. E principalmente vai ver o Ítalo como um salvador. E mesmo que hajam pontos negativos, a balança, ela vem muito antes. Então, tá, beleza, eu preciso me expor e preciso mostrar toda a minha vida para que a minha mãe e eu consigamos ter algo confortável, um ambiente bacana, um lugar para viver. Então tá tudo bem, porque na cabeça dela, uma coisa tá acima da outra. Né? E como um salto, um ganho
ganho de vida muito grande, porque ela saiu da dificuldade e começou a ter acesso a bens materiais. Então a comparação que ela consegue fazer é claro, a minha vida melhorou, né? Ela não consegue perceber que talvez o quanto de dinheiro ela estaria fazendo para outras pessoas com algo que configura, assim, trabalho infantil digital, né? Porque ela não vai reconhecer que aquilo ali que ela fazia na internet é trabalho. Para ela, aquilo ali vai ser algo divertido, uma brincadeira que salvou a vida dela. Mas a gente sabe muito bem que, para a lei, né, havia uma pessoa monetizando em cima de um conteúdo hipersexualizado de uma criança e adolescente. Por isso, gente, quando a gente vê esse vídeo, esse depoimento, a gente precisa entender. A Camilinha nem tem a maturidade para avaliar a dimensão do que ela viveu. E é claro que, por ter tido vários benefícios financeiros de qualidade de vida dentro dessa situação, ela não vai conseguir reconhecer que, mesmo havendo várias coisas positivas, ela pode sim ter sido vítima de uma exploração. E, sobretudo, uma exploração sexual infantil. E é por isso, gente, que esse depoimento parece servir muito mais para proteger e para fazer parte, né, da defesa do Ítalo Santos do que qualquer outra coisa. Fatos.